Como a gente se colocar tanto na hora de escrever um currículo quanto na hora de uma entrevista para a gente ter maiores chances de ser contratado. Do ponto de vista de recrutador, né? Se eu fosse uma recrutadora, eu só simplesmente estou divulgando uma vaga e quero contratar uma pessoa. O que o recrutador iria fazer nessa situação? Ele simplesmente ia pegar esses e-mails e ia jogar fora, ia deletar. Não ia nem responder nem que tinha recebido. Mas eu, no meu ponto de vista, como orientadora, né? Eu me coloquei aqui nesse Insta, o objetivo do meu Insta aqui, do Minhas Boas Práticas, é ajudar vocês, é orientar vocês para entrar no mercado de trabalho, para conquistar uma consultoria, para aprender a trabalhar. Então, eu me coloquei na posição de orientadora, me coloquei na posição de ajudar. E na posição de ajudar, eu me senti na obrigação de vir aqui falar com vocês sobre essa questão, tá? Então, vou começar falando sobre quais são os erros mais graves, né, que eu observei nesses currículos. Primeiro, a questão de posicionamento, né? Eu divulguei uma vaga para estagiário e aí eu recebi alguns currículos de nutricionistas e que não ficava muito claro se a pessoa já era formada ou não. E a pessoa dizendo assim, tem interesse primeiro, né? Tem interesse na vaga. Gente, bom dia, boa tarde, tudo bem? Estou enviando o currículo porque tenho interesse na vaga de estagiário que foi divulgada e tal. Tá? Porque, gente, se apresente, não custa nada dar um bom dia, não custa nada dar um olá, não custa nada introduzir um assunto, né? Eu cheguei aqui e já saí cuspindo? Não, eu falei pra vocês, pessoal, vou falar sobre o currículo por causa disso e tal. Eu faço uma breve introdução, é um parágrafozinho, 2, 3, 4 linhas. Não é para fazer um texto gigante também não, porque quem tá recrutando também não vai ficar lendo. Imagina se eu tivesse recebido 20, 30 e-mails, ter que ficar lendo um monte de coisa. Não, sejam breves, mas se apresentem, não custa nada, tá? Façam essa breve apresentação. Então, não simplesmente, segue meu currículo, currículo em anexo. Isso é super comum, é a coisa mais comum, inclusive, que eu vejo. A pessoa simplesmente, o texto o assunto do e-mail, currículo em anexo, segue currículo. Tem interesse na vaga? Gente, pelo amor de Deus, bom dia, boa tarde. Que aí entra uma outra questão, né? A impessoalidade. Gente, que coisa horrorosa. Não é esse caso, mas que coisa horrorosa que já aconteceu, que eu já recebi dessa forma. A pessoa que manda o currículo, manda para 10 empresas diferentes. Sabe aquele que você manda copiar, sabe? Você manda para 10 empresas diferentes. Tenham cuidado, manda individualmente para cada empresa. Procura saber o nome da empresa e manda, boa tarde, senhor responsável pela empresa tal. Se você souber o nome da pessoa, melhor ainda. Boa tarde, Carol. Tenho interesse na vaga tal que foi divulgada, tá? Porque isso demonstra cuidado, demonstra interesse, né? Você não simplesmente copiou e colou um monte de e-mail e mandou para todo mundo ao mesmo tempo. Gente, isso é feio demais. Me lembro de uma situação que teve uma moça que fez isso. Ela mandou uns 10 e-mails. E eu sempre foi uma característica minha isso de gostar de ensinar, de gostar de ajudar. Então eu tenho essa paciência, eu recebo um e-mail, eu respondo e falo, olha, no momento eu não tenho uma vaga, no momento eu não estou procurando nenhum profissional, agradeço o seu contato e tal. Mas a maioria dos recrutadores, se ele não tá procurando pela vaga, aquele e-mail não interessou, ele simplesmente apaga, tá? E aí vai uma outra dica, que é envie e-mail se foi solicitado. Não saia jogando e-mail, mandando currículo para todo mundo aleatoriamente. Vou mandar pro bar da vizinha ali porque eu quero, assim, porque eu vou mandar. Se tiver vaga, quem sabe, né? Não, procure identificar quais são as empresas que estão procurando. Não mande currículo aleatoriamente. Por que não? Foi o que eu acabei de encontrar. Eu encontrei aqui, eram mais de 200 e-mails. O que eu faço? Eu tenho uma pasta no meu e-mail, uma pasta chamada currículos. Que eu recebo currículo, por mais que eu não tenha nesse momento, eu não tenho uma vaga, eu vou e jogo dentro dessa pasta. Sabe quando é que eu volto para olhar essa pasta? Nunca. Sabe por quê? Porque quando eu precisar de uma vaga, eu vou divulgar. Aí eu vou divulgar e vou olhar os últimos e-mails que eu recebi. Então não mande aleatoriamente um e-mail para uma empresa, tô mandando porque vai que tem uma vaga, tô mandando.
Ah, estou mandando se tiver interesse. Não faça isso, você se desgasta, às vezes você se chateia com aquela empresa, sendo que eles não estão precisando. Então procure quem está precisando e envie especificamente para a vaga que a pessoa está precisando, tá? Aumentam as chances, aqui a gente está falando sobre a gente aumentar as possibilidades de ser contratado. Quer mandar aleatoriamente? Mande. Mas saiba que a chance de você ser contratado porque você mandou aleatoriamente é muito pequena, tá? Porque pode ser que a pessoa precise, mas a maioria das vezes não vai precisar. E vai uma falha que eu identifiquei nos currículos que eu recebi. A parte inicial, né? A identificação da pessoa. Gente, nome completo, telefone, e-mail de contato, redes sociais, se for pertinente, tá, gente? Se for uma rede social voltada para o seu trabalho, um LinkedIn ou um Instagram que seja no seu perfil profissional, que você fale sobre o que você está estudando, mesmo que você seja estudante, que você fale sobre o que você está estudando. Se for um perfil que você só bota foto da sua família, foto de biquíni, foto na festa, no churrasco, nem coloca, porque não interessa profissionalmente, tá? Só se for algum perfil que você está divulgando o seu trabalho, que eu inclusive mega super recomendo. Vocês se posicionarem ainda enquanto estudantes para vocês já se formarem com a Agenda City. Vocês já se formarem na cabeça do empresário de vocês, na cabeça do cliente de vocês, que essa pessoa, nossa, eu gosto do jeito que ela estuda, eu gosto do jeito que ela se atualiza, eu gosto do compromisso dela. Você já ir formando a sua característica profissional na cabeça do seu futuro cliente, tá? Mas se identifique como estudante, obviamente, né? Porque senão é antiético você ficar postando como se você fosse nutricionista. Não poste como estudante, mas você já vai formando a sua linha profissional ali dentro do seu Instagram. Não existe a necessidade, inclusive não é recomendável que você coloque seu endereço. Não coloque seu endereço completo, mas coloque pelo menos o bairro. Por que não colocar o endereço completo? Porque esse currículo, ele pode circular, pode parar em outro lugar, você ficar expondo o seu endereço não tem necessidade, tá? Mas pelo menos o bairro onde você mora, que é justamente para a gente saber essa questão de localização, se tem interesse da empresa ou não em contratar aquela pessoa, tá? Eu recebo muito e-mail de fora. Sempre respondi assim: olha, acredito que você não tenha percebido, mas a minha empresa fica em Brasília. Eu vou botar aqui pra vocês, eu achei a foto aqui do e-mail que eu achei fantástico, pra não dizer outra coisa, eu vou botar aqui pra vocês. Vamos ver se dá pra ler. Dá. Olha, de 2016, agosto de 2016. Bom dia. Acredito que não tenha percebido, mas minha empresa está localizada em Brasília. ATT Carolina. Olha o que a pessoa respondeu pra mim. E se eu tivesse disposta em ir até aí para fazer o estágio? E se você fosse mais receptiva e mais para frente te dissesse que a minha pós é à distância? Tá jurando que eu não vi onde era? Bom dia. A pessoa me deu uma resposta mal criada, dizendo que eu tava jurando que ela não tinha percebido. Gente, o que é isso? Como é que você dá uma resposta dessa para um recrutador? Como é que você dá uma resposta dessa para uma empresa? Você contrataria essa pessoa? Você indicaria essa pessoa para outra empresa? E se eu conhecesse alguma empresa na cidade dela que estava precisando, eu ia indicar? Jamais, gente. Sem noção no último. Como foi o caso dessa minha amiga. Eu tinha uma amiga que estava precisando de indicação de um estágio. Eu indicaria se eu dissesse para ela: olha, você me desculpa, mas eu tô precisando de alguém em Sobradinho. Você percebeu que a vaga é em Sobradinho? Você mora em Taguatinga? E ela me desse uma resposta dessa? E eu tenho uma vaga para Taguatinga? Eu ia indicar essa pessoa? Jamais. Gente, que história, que resposta mais absurda que essa pessoa me deu. Não sejam essa pessoa, não façam isso jamais, gente. Agradeço, muito obrigada, realmente eu não percebi, mas é sem noção do nível último. Aí agora eu vou mostrar pra vocês. Esse foi um rapaz que me respondeu até, achei ele bem educado. Boa tarde, Carolina, eu estou ótimo, e você, como está? Fiquei muito feliz com o seu retorno e é realmente gratificante. Por que ele ficou feliz, gente? Porque o recrutador que não está interessado não dá retorno, que foi o que eu falei pra vocês. Ele recebeu, não interessa pra ele, ele simplesmente nem responde que recebeu, ele joga fora. E eu dei um retorno mesmo assim, dizendo pra ele que que eu era de Brasília, né? Independente do erro e da distância, eu espero todo o sucesso do mundo pra você nessa nossa profissão maravilhosa. Estarei sempre à disposição. Gente, aqui ó, palmas para esse rapaz. Olha que resposta mais maravilhosa. Olha que atenção, olha que carinho. Se eu conhecesse alguém lá na cidade dele, não lembro de onde que ele era, de São Paulo. Se eu conhecesse alguém, eu não ia ter o maior prazer em indicar essa pessoa?
Com toda certeza, tá? Percebam a diferença absurda de uma pessoa para outra. Quando eu respondo, né, dizendo que eu sou de Brasília, se a pessoa percebeu que eu sou de Brasília, tudo, a pessoa simplesmente não responde. A grande maioria, a pessoa simplesmente, ai, que merda que eu fiz, ou simplesmente não responde. De custa você responder, ai, realmente, me enganei, desculpe, obrigada. Só isso. Gente, respondam. É uma porta, não fechem portas. Vai que daqui a 2 anos você se casa e muda para outra cidade, tem a oportunidade de fazer novo contato com aquela pessoa. Importante colocar a data ou data de nascimento? Não precisa, tá? Eu ia chegar nisso. Idade e data de nascimento. Não precisa. E sabe por quê? Porque pode gerar um preconceito da pessoa que está contratando. Ai, essa é nova demais. Ai, essa é velha demais, tá? Então não existe necessidade. Não tem necessidade. Gente, outra coisa, e-mail profissional, por favor. Carolina Gatinha 32@hotmail não, tá? É Carolina Gomes, Carol Quintães, que é o meu sobrenome. Nome e sobrenome, nada de gatinha, hashtag Rosinha, não, tá? Profissional, se vocês não têm um e-mail profissional, façam hoje. Coloque sempre, se identifique, se você é estudante, coloque que você é estudante. Se você ainda não formou, né, qual que é a sua previsão de formatura? Estudante de nutrição, universidade tal, faculdade tal, previsão de formatura segundo semestre de 2021. Se você é nutricionista formada pela universidade tal. Gente, pra que eu quero saber onde foi que você estudou no primeiro grau? Que sentido faz isso? Nenhum, absolutamente nenhum. Ai, Carol, mas é porque a escola que eu estudei no primeiro grau foi o colégio militar, não sei das quantas, que é o melhor colégio da minha cidade. Que se lasque, minha gente brasileira, não faz sentido, tá? Não faz sentido a sua formação, aonde você estuda agora. Se está fazendo pós-graduação, se já fez alguma pós-graduação, isso faz sentido. Tenha um currículo seu bem completão, tudo que você já fez. Os seminários que você participou, as experiências profissionais, os estágios que você fez, tenha um currículo dentro do seu computador, assim, currículo completo. Esse você não vai mexer, ele é um currículo padrão. Aí toda vez que você for mandar currículo para alguma empresa, você vai copiar, colar e vai escrever lá, currículo da Carol CV, Carolina, tracinho, o nome da empresa, assim, estou escrevendo um currículo para Qualitar, para minha empresa, né? Estou escrevendo lá a vaga para minha empresa. Não me diga que você fez estágio materno infantil, não sei das quantas, blá blá blá. Não interessa para minha empresa, você entende? Você pode até colocar, Carol, eu tenho pouca experiência, então para o meu currículo não ficar muito vazio, eu posso colocar? Pode, mas coloque as suas experiências da área de produção primeiro. Porque a pessoa que lê, eu vou ler lá, você fez 10 seminários, aí tá lá, materno infantil, clínica, não sei das quantas, esportiva do fulano de tal, blá blá blá, um monte. Aí os últimos 2 lá, tá escrito o que você fez, um de ficha técnica, sei lá, e um de boas práticas. Por que você não jogou isso lá pra cima? Pra me chamar a atenção de que você tem experiência em boas práticas. Não, você jogou lá pra baixo, parece que você tá escondendo. Não, porque mais importante, o congresso mais importante, porque é um congresso internacional, foi o de esportiva. Então esse congresso esse congresso, quem vai nesse congresso, paguei caríssimo nesse congresso, ganhei porque eu fui a melhor aluna de nutrição esportiva, então tem que colocar ele lá. Não me interessa, gente. Entendam isso. Entendam para quem vocês estão falando, entendam qual é a empresa que vocês estão falando, porque quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Você vai me falar que você tem o melhor congresso de nutrição esportiva, eu vou falar, parabéns, vai lá trabalhar com nutrição esportiva, não venha me perturbar. Você entende? E não é porque eu sou ruim, não. Não é porque eu não valorizei a fortuna que você pagou no seu congresso. É porque não interessa a minha empresa, gente. A minha empresa não trabalha com nutrição esportiva. E você tem 2 experiências lá embaixo que são da minha área. Traga essas experiências para cima. Organize o seu currículo visualmente para quem está olhando. Você está falando comigo. Você não está falando com fulano da nutrição esportiva. Você entende? É isso. A gente aumenta as nossas chances de ser contratado quando a gente se coloca na posição do recrutador. O que eu gostaria de ler? Então, valorizem a experiência que vocês têm na área para a qual vocês estão procurando. Essa dica é de ouro mesmo. Porque eu, na minha faculdade, eu já tinha essa visão. Eu lembro que eu tinha 2, 3 currículos diferentes. Um para a área clínica, um para a área de produção e tipo um geralzão, assim, aquele que eu mandava para todo mundo, porque eu já fiz isso.
Eu não tô dizendo aqui pra vocês que eu não fiz, não. Eu já mandei currículo pra todo mundo à toa, eu já mandei currículo errado. Você acha que eu aprendi como? Caindo, levantando, fazendo errado e arrumando. Outra coisa, outro erro que é muito comum, e eu já fiz muito isso, admito que já fiz. A ordem com que a gente coloca as nossas experiências. Sempre a gente vai colocar da mais recente para mais antiga. Então, por exemplo, ano passado eu fiz um estágio no lugar X, coloque do ano passado. Aí ano retrasado eu fiz no lugar Y, aí no outro ano eu fiz, aí você bota do mais novo pro mais velho, tá? Por quê? Porque aquele foi o último. O que você estava fazendo por último? O que você fez há 10 anos atrás? Ai, nem quero mais saber, porque há 10 anos atrás a empresa já mudou, essa empresa às vezes nem existe mais, tá? Então, sempre do mais recente pro mais antigo. Quando você for relatar as suas experiências, né? Trabalhei na empresa tal. Bote o nome da empresa, da mais recente para mais antiga. Bota o nome da empresa, o período que você trabalhou. Se você ainda estiver trabalhando naquela empresa, coloque desde janeiro de 2020 até atualmente. Coloque que você ainda está ativo, né? Até para a pessoa saber que você ainda está trabalhando lá. O período que você trabalhou, o cargo e função que você exercia. Por exemplo, eu era estagiário da área X, eu era estagiário de produção, tá? Não generalize, né? O que você fazia? Controlava as boas práticas. Não, gente, conta o que você fazia, como é que você ajudava essa empresa. Ajudava no controle das planilhas para evitar desperdício, ajudava no controle, organização de estoque para diminuir desperdícios, fazer melhores compras. Como que você ajudou a empresa? Quais resultados você trouxe para essa empresa? Quais benefícios o seu trabalho trouxe para essa empresa, né? É muito mais interessante do que você dizer assim, estágio em boas práticas. Tá? Para quem lê, fala assim, nossa, realmente que legal, ela tem experiência com estoque, que legal, ela fazia isso e tal. Eu consigo entender um pouquinho mais do que você tem habilidade, tá? Quais são as suas competências. Porque ninguém, gente, anota aí na cabeça de vocês, ninguém contrata você porque você tá precisando. Você vai escrever no e-mail assim, eu estou procurando a vaga porque eu tô precisando, porque eu tô desempregado. Gente, ninguém te contrata porque você tá desempregado. Ninguém te contrata porque você tá precisando. A empresa contrata porque ela tá precisando. Ela te contrata porque você tem a habilidade que ela procura. Você tem a habilidade de organização, reforce as suas habilidades, né? Organização, pontualidade, comunicação, eu sou comunicativa, reforce os seus pontos positivos, porque aí a pessoa tá procurando aquilo, né? Ela não tá procurando, eu não tô procurando uma pessoa desempregada, eu sei que você tá desempregada, eu não vou contratar você porque você tá desempregado, vou contratar você porque você interessa pra minha empresa, você vai agregar a minha empresa. Eu tô precisando de alguém muito organizado. Aí você vai descrever lá nas funções que você fez em outras empresas, que você ajudava a organizar estoque, que você ajudava a organizar a produção, que você ajudava a definir processo. Pô, é esse perfil que eu tô procurando, tô precisando de uma pessoa que consiga fazer isso, tá? Tanto como estagiário como profissional. Aqui eu tô falando para as duas coisas, tanto estagiário como profissional. Que benefícios que você pode trazer para aquela empresa? Então, para isso, gente, agora eu vou abrir um parênteses daqueles, né? Pratiquem, façam. Estagiário que fala assim, eu não tenho prática nenhuma. Em algum lugar você tem que começar. Seja como monitora dentro da faculdade, um estágio com a amiga da tia, da sua mãe, da vizinha, tem um restaurante, peça para fazer um estágio lá. Pratiquem, nem que seja para você conseguir ter alguma experiência para você colocar no seu currículo. Mas se você esperar 7º, 8º semestre para você começar a pensar, porque agora eu vou me formar e não tenho nada para botar no meu currículo, se você está pensando só de que eu não tenho nada para escrever no meu currículo, já era. Você já perdeu a oportunidade, né? Mas ainda assim já perdeu aspas, né? Ainda assim vá atrás. Você tem que ter alguma experiência. Porque se você formar totalmente sem experiência, depois que você tá formado, e aí? Aí você tá formada. Você formou, né? Ganhei meu diploma. Agora eu vou procurar um emprego. Aí você não tem nada para colocar no seu currículo. Aí você mandou o currículo, a pessoa teve a maior boa vontade de te chamar para uma entrevista. Aí ela vai perguntar assim, e as suas experiências? Não vi aqui no seu currículo. Não tenho não. É porque eu tava estudando. Gente, pelo amor, né? Sentar em cima da bunda, não. A gente tem que entrar em ação, a gente tem que praticar. Então, pratiquem. A hora da gente praticar o momento, é o estágio, é a hora da gente errar, é a hora da gente aprender. A gente só aprende errando. Carol, eu mando currículo, não tenho resposta nenhuma. Ninguém responde os meus e-mails. Às vezes você tá mandando currículo para quem não te pediu. A empresa não pediu currículo e você tá mandando. Então, ela não tem interesse naquela vaga. Ela simplesmente não te responde, ela não te dá um retorno.
2, você mandou currículo para uma empresa que não é de interesse, né? Então, por exemplo, o seu currículo é todo voltado para nutrição clínica e você mandou um currículo para uma vaga de produção, tá? Então, a pessoa não tem interesse no seu currículo, na sua experiência. E 3, você não saber se posicionar, você não saber colocar as informações básicas mínimas para que gerem interesse daquele recrutador. 4, a vaga é para determinado lugar e você botou você mora em outro, tá? Então preste atenção, aumente as chances de você ser contratado procurando vaga no lugar certo. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém, tá? então eu vou mandar um currículo para qualquer um porque alguém vai me contratar. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Não adianta você vender a melhor carne, aquele corte de carne perfeito num restaurante vegetariano. Então, o currículo para qualquer um é desse jeito. Eu tô mandando, eu boto toda a minha experiência dentro do currículo e eu mando uma hora vai dar certo. Não dá certo. Aí você gasta um tempão, aí você fica frustrado. Fala, droga, eu mando currículo para um monte de gente, ninguém quer me contratar. Oh, meu Deus, dia, vida, azar. Gente, não, é você que não tá sabendo se posicionar, tá? E se você tá fazendo tudo isso direitinho, também a empresa pode ser que ela não esteja necessitando no momento. Teve um outro currículo que tinha mais específico. Também a gente não pode se vitimizar. A gente tem que se preparar, entender onde a gente errou e ajustar. Gente, outra coisa, configuração. Mandem arquivo configurado pro e-mail, de preferência em PDF. Por que o PDF? Porque o PDF não perde a configuração. Não mandem o Word, não manda no corpo do e-mail. Quem ainda não fez nenhum currículo, quem ainda não mandou nenhum currículo, atenção a esses pontos.